Olá, pessoal, bem-vindos de volta, aula 2 da playlist de sequências e séries. E como eu já falei no finalzinho da aula 1 anterior dessa playlist, a gente vai entrar numa aula um pouco mais teórica, um pouco mais, entre aspas, pesada, porque eu quero definir o limite de uma sequência a partir da definição, eu intitulei essa aula como definição precisa do limite de sequência. Tecnicamente era para ser uma definição comum, porque vocês já viram isso lá na definição em cálculo para funções cujo limite está no infinito. O limite no infinito é o limite indo para o infinito. Ok? Quando x vai para o infinito, lá no caso da y igual a f de x. É a mesma definição. Porém, muitas pessoas, pela às vezes maturidade, que começa o curso, acabam não entendendo muito bem essa definição. E aqui eu vou trazer a ideia do que também faço, geralmente, quando dou essas disciplinas de cálculo 1, que é onde aparecem esses limites no infinito, tá? Não é para ser algo complicado, mas muitas pessoas acabam se perdendo nos famosos épsilons que aparecem. Aqui não tem delta, porque nós estamos lidando com limite no infinito. Já está aparecendo a bancada aí para vocês. E antes de eu apresentar a definição, é uma aula tecnicamente rápida essa, dado um número real epsilon, pessoal, um número real epsilon na verdade é uma letra grega, tá? Então a gente pega um número, o epsilon é um número, poderia ser chamado de alfa, de beta, mas a gente chama de epsilon porque é um número usado na literatura para esses tipos de problemas quando se envolvem limites, ok? Então, dado um número real epsilon, esse número real epsilon é um número positivo. E eu vou pegar esse número real epsilon, qualquer valor que seja positivo, e a ideia que eu vou ter é diminuir ele ao máximo possível. Isso é para eu poder aplicar o limite. A princípio se eu tenho um número real epsilon, eu tenho aí um módulo de alguma coisa menor do que o número positivo. Todo mundo sabe que, pegando um rascunho aqui rapidão, que quando você tem módulo de qualquer coisa menor do que A, e esse A é um número positivo, isso aqui eu estou lidando lá com introdução ao cálculo agora, a gente sabe que isso pode ser decomposto, que a coisa está entre menos A e A. Ok? O módulo de alguma coisa menor do que um número positivo, esse A tem que ser positivo, a coisa está entre menos A e A. Eu vou pegar e vou aplicar isso daqui, nessa desigualdade. Então, isso daqui vai ficar o seguinte. Essa desigualdade, ela vai ficar que AN menos L menor do que epsilon equivale a dizer que a coisa aqui, para mim, é o AN menos L. Vai ficar menos L, por enquanto esse AN e esse L, o L vai ser o limite, o AN são os termos da sequência. L é o valor do limite, tá? Mas por enquanto isso não vem ao caso, só estou abrindo uma desigualdade aqui mesmo. Epsilon menos epsilon menor do que AN menos L e menor do que epsilon. O que eu vou fazer aqui nesta linha, nesta desigualdade aqui agora? Eu vou somar L nos três lados. Eu vou somar L aqui. Quando eu somar L, isso daqui vai ficar menos epsilon mais L, menor do que a N, menos L mais L. A minha ideia de somar L é porque eu quero deixar só o AN aqui dentro, tá? E aqui eu quero deixar epsilon mais L. Ou seja, passando a limpo, eu vou passar agora de uma forma que me é conveniente. Ao invés de eu escrever menos epsilon mais L, eu vou escrever L menos epsilon, tá? Vou escrever L menos epsilon, menor do que AN, menor do que L mais epsilon. Isso equivale a isso. Certo? Ó, isso equivale a isso, que equivale a isso, que equivale a isso aqui. Moral da história, o que significa, agora eu quero em termos geométricos, o que significa isso daqui? Agora sim. Eu coloquei um desenho aqui só para representar essa desigualdade. Nessa linha azul aqui, ó, vai ser L. Ok? Vai ser L. Esse comprimento que tem aqui, ó, vai ser epsilon e esse comprimento vai ser epsilon. Tá certo? É como se eu estivesse no gráfico da sequência, ok? Esse comprimento. Então, vamos supor, imagina que você pega o epsilon, como o epsilon tem que ser positivo, imagina que você pega epsilon igual a 1, ok? E o L igual a 10, sei lá, deixa eu ter um valor aqui, certo? Se aqui vale 10, aqui vai valer 11 e aqui vai valer 9, concordam? Já que esse cara tem comprimento epsilon que eu estou adotando particularmente como 1, beleza? Então, vamos lá. Se aqui for 10, aqui é 11 e aqui é 9, beleza?
Só que é um epsilon genérico, concordam? Se é um epsilon genérico, quando esse comprimento vale epsilon e eu subir, esse cara aqui vale L mais epsilon. E este cara aqui vale L menos epsilon, pois afinal de contas eu desci L, pessoal, L é o valor aqui no eixo AN, né? Eu desci um comprimento epsilon, então isso vale L menos epsilon. É o valor que eu acabei de falar para vocês, né? Se for o L for 10 e o epsilon for 1, 10 mais 1, aqui vale 11, 10 menos 1 vale 9. Se o epsilon for meio e mantendo os mesmos 10, é 10 meio e 9 meio. Certo? E se o epsilon for 0,1? Se o epsilon for 0,1, eu vou ter 9,9, 10,1. Tá certo? Então, esse L está ali no meio. Agora, o que significa que AN está entre L menos epsilon e L mais epsilon? L mais epsilon é essa linha pontilhada. L menos epsilon é essa outra linha pontilhada. Eu estou falando que o AN está entre essa linha pontilhada e essa linha pontilhada. Mas quem são AN? AN são os termos de uma sequência. Então, quer dizer que todo gráfico da AN... Aqui eu desenhei bolinhas aleatórias, tá, pessoal? No seguinte sentido, que os termos da sequência AN, estão todos dentro dessa faixa, L menos epsilon e L mais epsilon. Ou seja, isso daqui significa que em um determinado momento, tá? Vocês vão entender porque eu falei essa frase daqui a pouco, esses pontos estão todos dentro dessa faixa. Em um determinado momento, esses pontos estão todos dentro dessa faixa. Agora é onde que vem eu vou tentar dar um pontapé inicial para a próxima definição. Prestem atenção. Qual que é a minha ideia intuitiva? A minha ideia intuitiva é, imagina que você tem esse número L e você tem a faixa L mais epsilon e L menos epsilon, ou seja, o L está lá bem, a linha L do L que passa no L, é que essa aqui eu posso considerar como sendo Y igual a L ou AN igual a L, que seja. Ok? Você pode pensar que a N é igual a L. Aqui a N é igual a L mais epsilon. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Imagina que eu vou pegar esse epsilon, o número epsilon, e eu vou diminuir ele o mais próximo possível do número zero. Ou seja, eu vou tomar o famoso epsilon tão pequeno quanto eu queira. Certo? Agora há pouco eu coloquei epsilon igual a 1, epsilon igual a meio, epsilon igual a 0,1, por exemplo. O que acontece com a faixa L mais epsilon? O que acontece com essa faixa L mais epsilon e L menos epsilon? O L está travado. Mas à medida que eu pego um epsilon cada vez menor e próximo de zero, porque ele tem que ser positivo, essa faixa ela vai fazer o quê? Ela vai diminuir. Exemplos particulares de novo. L é 10. Epsilon é 0,1. Então fica entre 10,1 e 9,99 a faixa. A faixa, eu estou pensando, porque o L está ali no meio, é 10. Ok? Pega epsilon agora como 0,01. Vai estar entre 10,01 e 9,99. Certo? 9,90. Que seja, 9,9 aí. Vai estar bem próximo, tá claro isso? 9,99, é isso mesmo. E 10 está ali no meio. Agora, imagina, para cada epsilon que você escolher, que todos os termos AN para cada epsilon positivo, tão pequeno quanto que você queira, significa que os pontos da sequência estão nesta faixa minúscula, cada vez mais minúscula. O que vai acontecer? Vocês concordam que a faixa está se aproximando do L? Se a faixa está se aproximando do L e todos os termos da sequência estão dentro dessa faixa aqui, que aqui no caso está larga, que era para vocês enxergarem, significa que à medida que eu pego um epsilon muito pequeno, se todos os termos estão dentro dessa faixa, quer dizer que essa sequência está convergindo para L. Por que a sequência está convergindo para L? Por quê? Porque cada vez mais eu estou esmagando a faixa, o L está no meio da faixa e todos os pontos estão dentro dessa faixa. Que aí é onde entra a gente, para definição, precisa de limite de uma sequência. Uma sequência AN tem limite L, e escrevemos, está vendo que é a mesma definição da aula passada, agora aqui a coisa muda. Se para cada epsilon maior do que zero. Ou seja, o epsilon pode ser 1, pode ser meio, pode ser 0,1, 0,001. À medida que eu diminuo o epsilon, o que acontece com a faixa? Ela diminui.
existir um natural N que é menor do que todo natural. Pera lá, daqui a pouco a gente vai entender essa situação aqui, tá certo? Daqui a pouco a gente vai entender. Então, isso daqui acontece. Vamos abrir isso aqui. O que é isso aqui mesmo que eu acabei de falar? L menos epsilon menor do que a N, menor do que L mais epsilon. Ok? Vamos entender essa frase aqui que está acontecendo aqui agora. Para cada epsilon maior do que zero, se acontecer essa parafernália aqui, que eu já vou explicar, então os termos da sequência estarão entre a faixa L menos epsilon e L mais epsilon. Pessoal, o que é existir um natural N? Eu vou explicar meio que informalmente. Se para cada epsilon maior do que zero, entenda essa frase, existir um N natural N até essa desigualdade aqui, entenda o que eu vou falar aqui, ó. Se para cada epsilon maior do que zero, a partir de um momento, todos os termos da sequência estão entre a faixa L menos epsilon e L mais epsilon, quer dizer que ela é convergente e tem limite L. Então, entendam essa frase, existir um natural N tal que Nzinho é maior do que Nzão, como sendo, abre aspas, a partir de um certo momento, fecha aspas. Vamos tentar entender agora no gráfico o que seria a partir de um certo momento. Olha lá o Nzão, olha a nossa faixa L mais epsilon, a faixa L menos epsilon e a faixa do L. Tá? Então, esse comprimento aqui vale epsilon, esse comprimento vale epsilon, de forma que aqui vale L mais epsilon e aqui vale L menos epsilon. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, todos os termos desta sequência estão dentro da faixa L menos epsilon e L mais epsilon? Não, não estão, ó. Tava fora, tava fora, tava fora, opa, entrou na faixa. Então, quer dizer que a partir desse momento, lembra da frase que eu até abri aspas, fecha aspas? A partir desse momento, não. Porque ela continua e sai de novo da faixa. Ela sai da faixa, mas a partir... Deixa eu ver aqui, ó. A partir deste momento, este ponto não dá para vocês perceberem, mas ele ainda... Aliás, acho que dá sim, mas ele tá para fora da faixa. Esse cara é o Nzão. Só que, a partir deste número aqui, natural N, este Nzinho maior do que este, a partir deste N aqui, todos os ANs estão entre a faixa L menos epsilon e L mais epsilon. Ó, daqui para frente, a ideia é que todos esses números estão dentro da faixa de N menos epsilon e L menos epsilon e L mais epsilon. Então, repetindo, quando que uma sequência tem limite a N? Se, para cada epsilon que você pegar, e você garantir que tem um momento que todos os termos da sequência estão na faixa L menos epsilon e L mais epsilon, para todo N que explode por infinito a partir desse momento, esse momento entenda como um número natural, ela vai subir, ela vai descer, ela vai subir, vai sair da faixa, e aí ela vai chegar um momento para algum ponto da sequência que dali para frente, ó, dali para frente, daqui para frente, ó, por isso que o Nzinho é maior do que o Nzão, porque a partir deste Nzão, todo mundo, todo N, esse N aqui, por exemplo, eu contei as bolinhas, tem 14. Tem 14 bolinhas aqui, até chegar nessa, ok? Ou seja, a partir do Nzão, que nesse meu exemplo gráfico era o 14, o N15, que é esse que está aqui, ó, a bolinha aqui vale 15, esse é o A15. A partir do A15, todos os termos da sequência, o A16, o A17, o A18, o A19, está nesta faixa. Só que agora pega o que eu falei agora há pouco. Pega a ideia intuitiva. A ideia intuitiva é que eu vou esmagando isso daqui, concordam? Essa faixa. O que vai acontecer? Pessoal, o próprio desenho por si só se explica. Se a sequência for convergente para L, ela vai estar cada vez tão próximo do L que mesmo que você diminua a faixa, sempre vai existir um momento, sempre vai ter algum natural Nzão, de tal forma que a partir desse natural Nzão, desse momento, todos os termos da sequência estarão dentro desta faixa. Todos os termos da sequência estarão dentro dessa faixa. O que vai acontecer é esse cenário aqui, ó, que é o que está na segunda linha já. Esse cenário ele é válido independente do quão pequeno o valor de epsilon é escolhido. Só que toda vez que você faz isso, geralmente um epsilon menor exige um Nzão
maior. O que eu quero dizer? Diminui essa faixa. Epsilon menor é diminuir essa faixa aqui. Concordam? Diminuindo essa faixa, o que vai acontecer? Talvez esses pontos A15, A16, A17, A18, A19, que são esses que estão aqui, não estariam nessa faixa. Eles estariam fora. Mas você vai diminuir. Como ela é convergente, vai chegar um Nzão, que agora não seria mais o 14, talvez poderia ser o 20. Só que a partir do 20, o 21, 22, 23, 24, 25 está dentro da faixa. Diminuir mais ainda a faixa. O 21, 22, 23, 24 saiu da faixa. Mas a partir do N igual a 25, o 26, o 27, o 28, o 29 está dentro dessa faixa menor ainda. Por quê? Porque ela vai cada vez mais os pontos da sequência funilando para N. Então, essa é a definição precisa. O limite, uma sequência tem definição precisa de limite de sequência. Uma sequência tem limite L, então o AN vai para L se, para cada epsilon maior do que zero, existir um momento, que a gente chama aqui, no caso aqui, matematicamente, é um natural N, tal que, para todo natural maior do que esse momento, todos os pontos da sequência estão dentro da faixa, por menor que seja o epsilon que você escolhe, para cada epsilon. Ou seja, você não é você escolher, igual eu fiz agora há pouco, eu fiz 1, 0,1, 0,001, para dar ideia para vocês. Mas aqui o que nós estamos pensando é num termo geral, matemático, tá certo? Que é a faixa. À medida que a faixa diminui, todos os pontos da sequência continuam dentro da faixa a partir de um certo momento. Como o N explode para infinito, esse momento, que é o meu Nzão aqui, ele pode começar a partir do 14º termo, do 21º, do centésimo, do milésimo, não interessa. Vai chegar um momento que ela vai cada vez menor, diminuindo, vai ter um momento ali. Ok? Bom, com isso nós encerramos já essa aula, que era só para apresentar essa definição precisa de limite. E na nossa próxima aula nós vamos começar a falar de testes de convergência de sequência. Ok? São vários testes, a minha ideia é em cada aula apresentar um teste, então tem aulas que são um pouco mais demoradas, outras aulas um pouco mais rápidas, perfeito? Então o nosso foco de estudo agora nas nossas próximas aulas é estudar convergência ou divergência de sequências, perfeito? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço, até mais. Valeu!